Salto para o Futuro está de volta. Hoje estamos discutindo os contos da tradição literária. E nós recebemos aqui, Rosa, um e-mail do Teleposto de Paraíba do Sul, aqui no Rio de Janeiro. Obrigado pela participação aí ao pessoal de Paraíba do Sul. Eles querem saber por que é fácil e prático trabalhar com os contos na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental e raro se torna nas séries finais se continuamos gostando de ouvir histórias independentemente da idade. Olha, eu não sei o que permitiu a ela, que experiência que ela tem que permitiu essa afirmação. Mas o que eu vejo, na grande maioria das vezes, é que a 7ª série é uma série que aborda o conto. Tem como, na grande maioria das escolas, no seu programa, abordar o conto enquanto gênero, o conto literário, enquanto gênero, enquanto narrativa, como forma de narrativa, e para depois fazer a passagem para o romance, porque, na realidade, o conto é um embrião do romance, né? Então, você tem uma narrativa curta, densa, que começa direto na ação, com um número reduzido de personagens, que é a característica do conto, e que depois vai gerar mais tarde um romance. Muitos romances partiram dos contos. Então, eu não sei qual é a afirmativa dela, de onde que partiu, que faz com que ela diga isso. A experiência que eu tenho, que vejo na grande maioria das escolas, é exatamente essa. É a passagem que se faz do conto popular, né, quando ele é muito pequeno, conto de fadas, conto popular, passa pelo conto enquanto gênero e depois ele chega ao romance. Então, eu não sei se eu consegui responder a pergunta lá do nosso cursista, mas o romance é a etapa seguinte mesmo. Uhum. Bom, agora nós temos a Alice, do Tocantins, esperando para fazer uma pergunta também. Olá, Alice. Olá, boa noite a todos. Eu estou falando do Teleposto do Instituto Presbiteriano de Paraíso, Tocantins. Nós, como acadêmicos do curso normal superior, gostaríamos de saber como trabalhar a produção literária com os alunos do ensino fundamental para que eles despertem o interesse pela leitura, porque uma boa parte tem muita dificuldade nesse aspecto. Boa noite e obrigada. Obrigado. O pessoal está começando a trabalhar aí no Tocantins, a gente pôde ouvir o sinal aí. Obrigado pela participação, Alice. Então, Juracy, como é que você pode responder, Alice, para despertar também? Ela fala dos alunos no ensino, pelo que eu pude entender, no início do ensino fundamental. Como trabalhar? Quando nós tratamos dessa questão, nós acabamos sendo repetitivos. Eu diria que, em primeiro lugar, para estimular os alunos à leitura, tem que haver exemplaridade, coisa que a Ana Raquel já dizia antes. O professor também se mostra um leitor. O professor apaixonado pela leitura é que vai fazer com que seus alunos se apaixonem. E ele jamais vai estar perdendo tempo quando ele contar histórias, quando ele trouxer narrativas dos mais diferentes gêneros para a sua sala de aula, quando ele mesmo declamar poemas e quando ele der a oportunidade a seus alunos para que eles repitam também essa atividade, se transformando em agentes de motivação da leitura dos outros. O segundo aspecto que eu acho fundamental é sempre a da seleção de textos que possam significar algo na vida dos alunos. Então, textos que permitam o estabelecimento de uma correlação com situações que os próprios alunos estão vivendo. Então, o que o professor também estabeleça essa passagem da literatura para a vida, para que a coisa passe a significar, para que o aluno possa dizer, eu li esse texto que me fez compreender melhor esta ou aquela situação. Certo. www.tvabrasil.com.br/salto, esse é o nosso site. Você também pode enviar perguntas para o programa através do nosso site. E foi o que o pessoal do Teleposto, do Colégio Estadual Dr. Quintiliano da Silva, fez lá do Tocantins. A Eurides pergunta, Rosa, ela faz uma citação do texto, na verdade. Ela diz que a Juracy, no texto, diz que a comparação das narrativas orais com as de cunho literário ressalta a complexidade destas, mas não diminui a importância daquelas. E aí a Eurides quer saber, as narrativas literárias são mais fáceis de preservar e como fazer para resgatar e preservar as narrativas orais hoje em dia, onde pouco a pouco elas estão sendo esquecidas. Então, está dentro do que a gente vem discutindo ao longo da série aqui também. As narrativas orais, elas passam, né, de boca a boca. E acabam sendo compiladas, como é o caso do Câmara Cascudo, que se dedicou a isso. Em tempos remotos, os contos de fadas, que nasceram da tradição oral, que tem um viés
oral. Mas também tem uma preservação, quer dizer, dentro do próprio estado de cada um, se cada um pudesse fazer no seu trabalho cotidiano, aquela contadora de histórias, resgatar aquela pessoa da comunidade que venha contar a história para as crianças e essas histórias sejam registradas, a gente já vai ter um ganho muito grande. No ano seguinte, trabalhar com aquilo que foi feito, recolhido pelas crianças, contado ali pela população local, que é um material riquíssimo. São Luís do Maranhão e toda a região Nordeste, ela é riquíssima nesse sentido, né? E a gente tem também o outro lado, que é a tradição literária. Esse já registrado é mais fácil de ser preservado. Mas ela pode fazer um trabalho ótimo com os alunos, de sair por aí, como fizeram Andersen e como fizeram os irmãos Grimm, percorrendo aí pelo interior e das suas cidades, registrando isso com os alunos. É uma forma dela trabalhar. Tá certo. Agora a gente vai ouvir a participação da Alcilene, do Tocantins. Olá, Alcilene. Oi. Boa noite, Murilo. Boa noite, convidados. Sou a professora Alcilene, cursista do teleposto do Colégio Estadual Bernardo Sayão, em Bernardo Sayão, Tocantins. No boletim, a autora classifica os processos de leitura em leitura compreensiva, leitura interpretativa, leitura analítica e etapa de transferência e aplicação. Gostaríamos que discorresse sobre essas etapas, exemplificando cada uma delas. Boa noite e obrigada. Obrigado, Alcilene, pela sua participação aqui no Salto para o Futuro. Juraci, então, a pergunta já veio endereçada. Certo. Silene, na verdade eu não posso reescrever o texto aqui no ar. Entretanto, eu vou tentar sintetizar. Eu começo tratando daquilo que seja uma leitura compreensiva. O que é essa leitura compreensiva? A compreensão primeira que a gente tem do texto. Nós lemos, por exemplo, eu dou o exemplo ali da verba testamentária, lendo o conto, nós percebemos que se trata do problema de um sujeito que tem inveja das demais pessoas. Então, numa primeira leitura, nós podemos ficar nessa compreensão. Está falando de alguém que é extremamente invejoso. Agora, se nós aprofundarmos o trabalho com o texto, nós vamos ver que essa compreensão primeira se expande. Aí eu sugiro uma segunda etapa, que é a da leitura analítica, em que se vai desmembrando o texto, analisando os aspectos de linguagem, analisando a concepção da personagem, o espaço que ali está referido, o momento histórico que ali está referido, para depois retomar, confrontar essa nova compreensão que se constrói com aquela primeira. A partir da análise, nós vamos acabar enriquecendo a leitura primeira, que é a leitura compreensiva. E a partir deste momento, nós vamos transferir a nossa compreensão para uma realidade. E, nesse momento, estamos na leitura interpretativa. Quantos exemplos nós não temos de homens públicos que demonstram nas suas ações uma competição desbragada em relação aos demais, que se mostram extremamente ambiciosos, invejosos, tais qual Nicolau no Conto do Machado. Agora, uma vez isso posto, nós podemos partir para aquilo que é a transposição para a vida dos nossos leitores ou dos nossos alunos. Perguntando a eles, vocês conhecem alguém que tem um comportamento semelhante a esse? Como seria possível criar uma narrativa para representar esta faceta da ambição e da inveja nessa pessoa que você conhece, criando uma ficção em cima de uma personagem real, de uma pessoa real que vocês vão transformar em personagem. Certo, Juraci, na verdade a gente nota aí todo um caminho para aproximar aquela narrativa da realidade dos alunos, do cotidiano deles. Agora, como repórter aqui do Salto, Ana Raquel, eu já acompanhei várias atividades de interpretação de textos. Os professores fazem esse trabalho, levam os livros para a sala de aula, fazem leitura e sempre procuram, de alguma forma, fazer uma atividade de interpretação de textos com os alunos. Agora, na sua opinião, qual o cuidado que eles devem ter, quais cuidados o professor precisa ter para que essa interpretação, essa atividade de interpretação também não conduza os alunos apenas para um único olhar sobre aquela obra, para que aquele olhar não seja o verdadeiro e encerrado sobre aquele tema? Será que eu vou ser muito tendenciosa se eu disser que é através da imagem do livro?
Mas é engraçado, mas é porque, lógico, eu tenho um olhar sobre a imagem. Agora, pelas perguntas dos professores, eu tenho reparado que, ainda bem que está acontecendo isso, eles estão preocupados com o que escolher. Porque uma coisa que me preocupa há anos é a política das editoras na questão da divulgação e do marketing. No Brasil, existe um vício, eu chamo de vício, muito grande do mercado editorial, e eu não entendo nada de marketing, eu não quero contestar nenhum marqueteiro de editora, mas eu queria muito saber por que quer dizer, claro que tem as razões mercadológicas, né? Mas as editoras, elas divulgam quase que especificamente dentro da escola. O que acontece? Chega o divulgador cheio de livro lá e o professor escolhe o livro que ele vai adotar ou os livros que ele vai adotar. Como, em geral, os pais não podem comprar mais do que aqueles livros, né? A realidade é essa, o pai, então, só compra aquele livro, né? Às vezes tem 5 meninos na casa e tal, só compra aquele livro que a escola escolheu. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Então, aquilo que já foi falado aqui, que é perceber a alma do leitor que ele tem, né? E trabalhar em cima da imagem para poder fazer a coisa funcionar e o aluno não ficar preso à escolha do professor errada. Raquel. A gente já está no finalzinho aqui do Salto para o Futuro. Gostaria de ouvir as suas considerações finais sobre o que nós discutimos no programa de hoje. Bom, eu vou fazer de novo. Gente, professor, aprende a ler imagem, dá uma chance para você mesmo, porque eu acho até que o entusiasmo do adulto, quando ele curte uma imagem, eu já vi tanto adulto divertir com livro de criança, e se ele fizer isso, ele vai estar motivando o aluno dele. Né? Então, a leitura da imagem, eu não canso de já escrever em vários livros desses meus que estão aqui a respeito, né? Eu não canso de querer lembrar isso. Gente, vamos viajar junto com texto e imagem, porque aí você vai descobrir outras coisas, até outros livros, até outros caminhos para poder motivar. Ok, Ana Raquel, muito obrigado. Rosa, por favor, suas considerações finais. Eu queria reiterar o que ela está dizendo. E queria usar uma frase que não é minha, é da Tatiana Belink, que todo mundo deve conhecer, né? Autora de livros consagrados e tal, de literatura infantil e juvenil. E ela diz o seguinte: você não pode inocular um vírus de uma doença que você não tem. E eu queria aplicar isso à leitura e ao professor e ao seu futuro leitor. Nós somos aqueles que vamos incentivar esse aluno a ser leitores críticos, por essas etapas que a própria Juracy já falou. A gente vai devagarzinho, pé ante pé, e a gente vai levando, conduzindo pela mão esse leitor inexperiente para se tornar um leitor crítico, que eu acho que é o nosso objetivo, né? Ok, Rosa, obrigado. Juracy, por favor, suas considerações finais sobre Bem, eu volto ao Machado, Murilo. Machado é um grande escritor, porque antes disso ele foi um grande leitor. E é como leitor que ele vai construindo a sua bagagem cultural, a sua bagagem literária e a sua bagagem como ser humano. Então, Machado compreende a vida porque compreende literatura. E ele faz disso uma interação absoluta. Ele lê a vida através dos livros e ele lê a literatura na própria vida. Por isso, se os professores de fato quiserem dar a oportunidade a seus alunos de se tornarem pessoas críticas, competentes, capazes, lúcidas, devem dar a eles a oportunidade de ler. Certo, a gente discute muito, se ainda tem um tempinho, a gente discute muito sempre a questão da contribuição para a formação de novos leitores. E aí você acabou de falar também da importância da leitura para a formação de novos escritores, né? Gostaria que você falasse um pouquinho disso também. Olha, eu vou dar um outro exemplo. Ana Maria Machado lançou no ano passado um livro muito bonito que se chama Abrindo o Caminho. Quem conhece o livro vai perceber de imediato que, na verdade, ela faz uma espécie de colcha de retalhos com textos de outros autores, provando que Ana Maria Machado, a grande escritora, que recebeu o prêmio Christian Andersen, o mais importante dentro da literatura infanto-juvenil, ela se faz escritora porque é, antes de tudo, leitora, e porque ela reinterpreta essas leituras que já existem. Então, de novo, eu volto a insistir que para construir leitores ou para formar leitores, é preciso, antes de tudo, oferecer a oportunidade de ler.
Ok, muito obrigado, Juracy. Chegamos ao final do programa de hoje. Agradeço a você que nos ajudou a fazer o salto para o futuro e agradeço também as presenças da Juracy Assmann Saraiva, assessora da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa do Centro Universitário FEEVALE, da ilustradora Ana Raquel e da Rosa Cuba Rich, professora do Instituto de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. No programa de amanhã, vamos falar sobre projetos de leitura. Não deixe de ver e de participar. Salto para o Futuro, 15 anos parceiro do professor.